Oi, gente, tudo bom com vocês? Como estamos nesse início de final de semana? Vamos cantar aquela música? Fim de semana começou. Oh, 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 oh. Mas, para comemorar sobre esse final de semana que começou, a gente vai aprender hoje um assunto bem legal sobre gráficos. Eu acredito que você já tenha visto algum dia na sua vida um gráfico. Então, pega o teu livro Eu Gosto, pega também a tua tabuada, para que a gente possa aprender junto um pouquinho mais sobre gráfico, tá? Então, essa é a nossa trilha pedagógica de hoje. O livro Eu Gosto Mais, na disciplina de matemática. A página é 234 a 236. A tabuada vai ser a 44 e a 45. Vamos lá? Vou sair só um pouquinho da tua tela para que você possa acompanhar comigo a explicação, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Gráficos. Gráficos é a tentativa de expressar visualmente, ou seja, para que a gente possa ver os dados, os valores numéricos, de maneiras diferentes, assim facilitando a compreensão dos mesmos. Existem vários tipos de gráficos, mas os mais utilizados são os gráficos de coluna, os de linha e os circulares, que a gente chama eles de gráfico de pizza. Os principais elementos, ou seja, aquilo que você vai encontrar em um gráfico, são os números, o título daquele gráfico, a fonte de onde ele foi tirada, a nota e a chamada. O primeiro gráfico que eu vou te apresentar hoje é o gráfico de coluna. Aí vocês estão vendo a imagem do gráfico de coluna, tá? Esse gráfico de coluna é composto por linhas ou eixos, uma na vertical e outra na horizontal. Quem lembra aí o que é vertical e horizontal? Vertical é aquela linha de baixo para cima. Perdão, de cima para baixo. E a horizontal é a linha que é deitada, tá? No eixo horizontal, a coluna construídas as colunas que representam a variação de um fenômeno ou o processo de acordo com a intensidade. Essa intensidade é indicada pelo eixo da vertical. As colunas devem sempre possuir as mesmas larguras e distância entre elas. Devem ser constantes, ou seja, por exemplo, aí ó, nós temos a linha, o eixo da vertical, 35, que é a linha 30, 25, 20, 15, 10, 5 e 0, ou seja, de 5 e 5. Aí ele tem a linha horizontal, a vertical, é a linha que vai mostrar o ano e a evolução que aconteceu dessas matrículas. Para que você possa entender como é que funciona um gráfico. Um gráfico ele vai mostrar num espaço de tempo o que aconteceu, quantos alunos foram matriculados, um exemplo, que é o gráfico que eu estou mostrando aí para vocês, né? A cada ano, como foi essa evolução? Então, o gráfico ele vai servir justamente para a gente ver essa evolução através de números, ok? Gráfico de setor ou gráfico de pizza, como ele é popularmente conhecido. O gráfico de setor são representados por círculos, divididos proporcionalmente de acordo com os dados do fenômeno ou do processo a ser representado. Os valores são expressos em números ou em percentual, ou seja, ele vai dar também de forma de porcentagem, tá? Gráfico de linha. O gráfico de linha é composto por dois eixos, vertical e outro horizontal, e por uma linha em que mostra a evolução de um fenômeno ou processo, como nós estamos vendo aí. A gente encontra muito esse gráfico quando a gente vai fazer algum tipo de exame. Gráficos de barra. Os gráficos de barra são muito utilizados para comparar quantidades. As barras podem aparecer na vertical ou na horizontal, quando também são chamados de coluna. Seja na horizontal ou na vertical, quanto maior o comprimento da barra, maior o número, ou seja, maior é o seu valor representado. Quanto menor o comprimento de barra, menor o valor ela tem. A não ser que este represente um número negativo, ou essa regra não se aplica, tá bom? E aí tem o infográfico.
gráfico. A infografia ou infográficos são textos visuais aplicados e aplicativos e informativos, associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks e etc. São utilizados com frequência na mídia da imprensa digital, tendo como principal função informar o leitor. Já de acordo com essa explicação, você vai dizer para mim, de acordo com esse gráfico aí, certo? Você vai analisar esse gráfico e vai responder essas questões. Gente, observa bem as informações, tá? Presta bem atenção nas perguntas, porque é muito simples você analisar um gráfico. Por exemplo, na letra A, ele está perguntando: quantos alunos da turma A participaram da pesquisa e da turma B? Ou seja, ele aí está indicando que a cor verde é para a turma A e a cor vermelha é para a turma B. Ou seja, eu vou somar os números, tá? De quantos alunos da turma A participou da pesquisa, coloco aí. Quantos alunos da turma B participou da pesquisa, coloco aí também na pergunta A. Depois, eu vou somar, na letra B, quantos alunos participaram da pesquisa no total, sem saber se é A ou B, somente a quantidade de alunos. Então, eu vou somar as duas quantidades, A mais B. Letra C, qual é o esporte preferido da turma B? Ou seja, observa aí a turma B, o que é que ela mais prefere? Onde é que tem maior número de turma B? Você coloca aí qual é o nome desse esporte. Qual é o esporte menos escolhido pela turma A? Aí você coloca de acordo com a informação também do gráfico. Em quais esportes as duas salas têm o mesmo número de preferências? Olha, observa mais uma vez o gráfico e responde. Quantos alunos no total preferem vôlei? Aí você coloca aí a quantidade. Qual esporte foi escolhido apenas por um aluno? E qual foi a sala? Sala A ou sala B? Você coloca aí nessa pergunta. Observe o que o eixo do número de alunos a seguinte escala de números: 0, 5, 10, 15 e assim vai. Na escala, os números estão escritos de quanto em quanto. Qual é o intervalo de um para o outro? Você vai dizer. Se a escala tivesse sido escrita de 1 em 1, que outros números tinham que aparecer? Ou seja, entre o 0 até o 5, quais são os números que tem entre eles? Então, você vai colocar a resposta na letra J. Na letra J, perdão. Se resolvermos escrever de 3 em 3, que números deveriam aparecer? Ou seja, se em vez de escrever de 5 em 5, eu escrevesse ele de 3 em 3, quais seriam a sequência desses números, certo? E no segundo quesito, você vai observar mais uma vez o gráfico. Esse gráfico vai falar sobre a população, né, de vários países, como é que eles se comportavam comprando comida fora de casa. E aí você vai escrever de acordo com o gráfico as respostas, tá bom? Já no próximo quesito, que é falando sobre o infográfico, você vai observar o mapa, como está mostrando aí, ó. Lembra que disse que o infográfico era um gráfico que servia, que não tinha números nem palavras, mas ele tinha informações através de figuras? Olha aí. Esse gráfico está mostrando a distribuição de chuva na região sudeste. Então, observando esse gráfico, as figuras que está mostrando, você vai responder as perguntas A e B, ok? Leia com bastante atenção as informações. Vamos para a tabuada, perdão. Tabuada, a página 43. Na página 43, diz assim: escreva as respostas dos problemas abaixo. Numa escola foram matriculados 1.360 alunos e apenas 896 terminaram o ano. Quantos alunos abandonaram a escola?
Aí você vai fazer de acordo com a subtração, tá? Gente, presta bem atenção na hora de armar a conta, sempre colocando número embaixo de número para poder responder corretamente, tá? Ou seja, o número da casa da unidade na casa da unidade, a dezena na casa da dezena, a centena na casa da centena e a unidade de milhar na casa da unidade de milhar. Letra B. Em uma situação, o minuendo é 867 e a diferença é 93. Qual é o subtraindo? Para você achar esse resultado, você vai ter que pegar o valor do minuendo menos o valor do resto de diferença e você vai achar o subtraindo, tá? Lúcia comprou uma cama com valor de R$ 999. Ela já dividiu esse valor em 3 parcelas. Ela já pagou 2 parcelas no valor de 333. Quantos reais ela pagou? Ou seja, eu vou pegar o valor total da compra, que é de 999, menos 333 para achar quanto ela já pagou. D. No último feirão, de eletroeletrônica, André comprou um aparelho com 6 cédulas de R$100. O aparelho custou R$563. Quanto o André recebeu de troco? Então, 600 menos 563. Ivan tem um álbum de figurinhas. Ele já colocou 450 figurinhas em seu álbum. Sabendo que o álbum completo tem 608 figurinhas, quantas faltam para Ivan completar? 608 menos 450. Em uma subtração, o subtraendo é igual a 945 e o resto é igual a 2014. Qual é o valor do minuendo? Eu vou pegar 2014 mais 945 para achar o meu valor do minuendo. Se Ana tem 365 figurinhas e Júlia tem 198 a menos, quantas figurinhas Júlia tem? Então, vou pegar 365 menos 198 para achar o meu resultado. Carlos e Enos estão jogando cartas. Observe a tabela, os pontos que cada um deles fez. Aí tem a primeira partida, Carlos pontuou tanto e Enos tanto. Na segunda partida, o valor de Carlos e o valor de Enos. Na terceira partida, o valor de Carlos e o valor de Enos. Você vai pegar agora, vai somar o valor que Carlos tem, mas depois o valor que Enos tem, para saber quanto cada um pontuou no total. Depois que você fizer isso, você vai preencher a letra A, fazendo justamente a conta. Ele quer que você faça na letra A conta referente ao valor total de Carlos e o valor total de Enos. Depois, na letra B, você vai calcular a diferença de pontos. Por exemplo, qual foi a diferença de pontos entre Carlos e Enos na primeira partida? Então, eu vou pegar 285 menos 255 para achar o resultado. O que concluímos sobre a diferença de ponto entre os jogadores ao final da segunda partida? Ou seja, eu vou pegar somar as 2 primeiras parcelas de Carlos, também somar as 2 primeiras parcelas de Enos e fazer uma conta de menos. Letra B. E sobre a diferença de pontos ao final da terceira partida? Ou seja, o valor de pontuação foi igual ou foi diferente na terceira partida? Que partida determina a vitória de Carlos e por quê? Qual foi a partida que Carlos pontuou mais do que Eno, que já definiu que ele seria o campeão? E aí você vai escrever, ok, meus amores? Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus.